Olá, professor Igor Assis por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa terceira aula aqui da nossa disciplina Habilidades para a Vida. E hoje nós vamos falar, nós vamos mergulhar num tema que, num primeiro momento, parece simples, mas que é totalmente transformador, que é comunicação e escuta ativa. Por que isso é importante? Porque a comunicação, a escuta ativa, elas são aí a base, né? A base dos relacionamentos saudáveis. E a pura verdade é que a escuta, a comunicação, ela sustenta em todas as nossas interações, seja com amigos, com a família, nos relacionamentos amorosos ou até mesmo naquela conversa interna que a gente tem com nós mesmos. Pense bem, quantas vezes por dia nós não nos comunicamos? Né? Desde aquele momento que você vira para alguém e fala, e aí, beleza? Até mesmo aquela mensagem de texto que você envia por WhatsApp. Comunicação, ela tem tudo. Mas pensa bem, quantas vezes você já saiu de uma conversa sentindo que não foi entendido? Ou quantas vezes você percebeu que não entendeu direito o que a outra pessoa quis dizer? Então veja, a comunicação vai muito além das palavras que a gente solta por aí. Ela carrega um monte de coisa, emoções, intenções, histórias que a gente viveu e até aquelas vulnerabilidades que a gente nem sempre mostra. E quando a gente fala em escuta ativa, estamos falando de uma forma de ouvir que é totalmente diferente. É ouvir de verdade, sem ficar pensando na resposta, sem julgamento, colocando-se no lugar da outra pessoa. É aquela escuta que faz a outra pessoa se sentir acolhida, validada e realmente ouvida. E olha só, ninguém nasce sabendo se comunicar perfeitamente ou ouvir da forma adequada. É uma habilidade que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida e pode melhorar muito se a gente praticar. E exatamente isso que eu vou falar com você, sobre isso que nós vamos bater aí um papo. Nós vamos explorar juntos os diferentes estilos de comunicação e entender o que significa realmente escutar alguém e identificar aquelas barreiras que muitas vezes, sem a gente perceber, atrapalham demais a nossa comunicação. Então, essa aula é um convite, tá? É um convite que eu faço a você para refletir sobre como a gente se relaciona com os outros. Como a gente, como nós podemos fazer nossos diálogos serem mais verdadeiros, mais respeitosos e principalmente mais humanos. Então, veja, desculpa, durante essa jornada, você vai conhecer alguns conceitos, exemplos do dia a dia, né? E o mais legal, vai ter uma atividade aí, que você vai fazer para sentir realmente na pele a diferença de uma escuta de verdade, Aliás, você vai sentir a diferença como uma escuta de verdade faz a diferença no nosso diálogo em uma conversa. Então, bora lá, permite-se aí experimentar coisas novas nesse nosso encontro, Lembre-se que a comunicação é uma ponte, ela pode unir as pessoas ou, se não for bem feita, se não for bem trabalhada, a comunicação também pode separar as pessoas. Cabe a cada um de nós, na realidade, decidir que tipo de construtor de ponte nós queremos ser. E agora que entendemos aí um pouco do nosso tema, vamos ver aí quais serão os objetivos da nossa aula de hoje, ok?
O primeiro objetivo é identificar aí os diferentes estilos de comunicação. Né? Você já parou, aliás, para pensar como você se comunica no seu dia a dia? Tipo, como que você reage quando as pessoas discordam, né, de você, né? Como que você se comunica, né, quando está sob pressão, né? Como que você dialoga quando precisa falar alguma coisa muito difícil para alguém que você gosta? Pois é, a comunicação ela tem vários estilos, ok? E ela pode ser passiva, né? Quando a gente, né, na realidade, se cala, né, para evitar confusão. Ela pode ser agressiva, quando a gente impõe nossa opinião sem considerar a opinião do outro. A comunicação pode ser assertiva, quando a gente encontra aquele equilíbrio, né, entre falar e ouvir, entre expor a nossa visão e respeitar a dos outros. Então, identificar esses estilos é o primeiro passo para a gente entender não só a nós mesmos, mas também os tipos de relacionamento que a gente constrói, relacionamentos que a gente constrói ao longo da vida. Um outro objetivo aqui, a gente vai falar sobre a prática da escuta ativa. Por quê? Porque ouvir de verdade é uma arte. E como toda arte, exige prática e presença. Escuta ativa não é ficar só esperando a sua vez de falar. Não é ficar planejando mentalmente a resposta enquanto o outro está falando. Na realidade, escutativa é estar 100% presente com os ouvidos, com os olhos e com o coração. É ouvir as palavras, mas também entender as nuances, né, dessas palavras. É perceber, inclusive, a linguagem corporal da pessoa. O tom de voz, a emoção que está por trás do que essa outra pessoa está dizendo. É fazer perguntas que mostrem que você realmente está interessado no que está sendo compartilhado. E, acima de tudo, a escuta ativa é criar um espaço seguro onde o outro se sinta visto, né, e ouvido de verdade. E é isso que a gente vai também falar, né, aqui no nosso encontro. E um outro ponto importante é reconhecer as barreiras que existem na comunicação. Quantas vezes, né, uma conversa que poderia ser legal, produtiva, acabou virando uma baita confusão por causa de um mal-entendido. Quantas discussões começaram com algo muitas vezes pequeno, né? E essa confusão foi ficando muito maior por uma questão de falta de clareza. Então veja, as barreiras da comunicação estão por toda parte, né? No celular, né, que não para de vibrar, no julgamento que a gente faz antes mesmo da pessoa às vezes terminar de falar, naquela emoção, né, que a gente não soube controlar. Então reconhecer essas barreiras na comunicação, na realidade, é como acender a luz num quarto escuro, né? De repente tudo fica mais claro, né? A gente consegue evitar e esbarrar, né, nos mesmos obstáculos, né, que a gente costuma repetir no dia a dia na nossa comunicação. E por último, não menos importante aqui nos nossos objetivos, nós vamos falar sobre assertividade, né? Se comunicar de forma assertiva, expressar o que a gente pensa, né? Aquilo que a gente está sentindo com clareza e com respeito, sem ser grosso, né? Mas também, né, sem ficar se anulando. É buscar entendimento, né? E não só ter razão numa conversa. Comunicação assertiva é construir pontes e não, né, criar muros. Isso é algo que a gente aprende a comunicação assertiva, a gente aprende, a gente treina, a gente melhora o tempo todo, né? E é o que faz uma enorme diferença aí nos nossos relacionamentos aí no nosso dia a dia. E no final da nossa aula, você vai ter aí não só conhecido esses conceitos que aí estão na tela, mas também experimentado, né, como é possível transformar, né, a maneira como a gente se relaciona. E esse talvez, né, transformar a forma como a gente se relaciona, seja o maior objetivo de todos. A gente sair daqui
do nosso encontro, não só como comunicadoras, comunicadores melhores, mas como pessoas mais presentes, mais humanas, mais conectadas com quem está aí ao nosso redor. Agora que a gente já entendeu aí, né, os objetivos, vamos mergulhar num conceito que é fundamental para que a gente possa entender como a gente se relaciona com os outros, que que são aí os estilos de comunicação. Essa tabela que você está vendo aí não é só uma classificação teórica, né? Não é só uma classificação chata. Ela, na realidade, representa aí os padrões de comportamento que todo mundo usa em diferentes momentos da vida. E que determinam demais a qualidade das nossas relações. Então vamos começar a falar aí pelo o primeiro estilo que aí está na tela de comunicação, que é o estilo passivo. Esse estilo é o padrão, né, de quem sempre evita conflitos, né? Aquela pessoa, né, esse estilo de comunicação é daquela pessoa que não dá opinião e acaba acumulando frustração. Imagina aquele seu amigo que está aí numa roda de conversa e tem uma ideia muito legal, mas não fala nada com medo que os outros vão pensar. Ou imagina aquela pessoa que vive dizendo tudo bem para tudo, quando na verdade não está nada bem. A comunicação passiva, ela parece confortável na hora. Afinal, né, a comunicação passiva ela evita briga, mas tem um custo emocional altíssimo. Quem se comunica assim vai aos poucos acumulando ressentimento, né? Sentindo que as necessidades dele ou dela não são atendidas e que a voz, né, de quem se comunica dessa forma não é ouvida. É tipo deixar os outros escreverem a história da sua vida enquanto você só fica assistindo. O paradoxo é que, ao tentar, com a comunicação passiva, evitar conflitos, a pessoa passiva ela acaba criando conflitos internos ainda maiores. Agora, o outro extremo da comunicação passiva é o estilo agressivo de comunicação. Essa é a comunicação, o estilo agressivo é a comunicação que impõe aí opiniões, desrespeita os outros, e gera confusão. É importante não confundir assertividade com agressividade. Enquanto que é, 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 assertividade busca entendimento, a agressividade busca dominação. A pessoa agressiva frequentemente corta os outros na conversa, fala alto, faz críticas destrutivas, né? E não liga para os sentimentos alheios. Na cabeça dessa pessoa que tem um estilo agressivo de comunicação, na cabeça dela, ela tá só sendo direta falando a verdade, mas na verdade está fechando aí as portas para o diálogo de verdade. A comunicação agressiva é tipo um furacão. Ela pode até conseguir que as pessoas façam o que ela quer no momento, né? A pessoa agressiva talvez consiga fazer com que as outras façam aquilo que ela quer, mas esse estilo de pessoa, esse estilo de comunicação deixa um rastro de destruição nos relacionamentos. E aqui a gente chega, na realidade, depois que eu falei da comunicação agressiva, a gente chega num estilo que é um ponto de equilíbrio, que é o estilo assertivo. Né? Essa comunicação que expressa, né, a sua opinião, né, com respeito, busca, na realidade, o entendimento. O estilo assertivo, ele promove o respeito mútuo. Inclusive, a pessoa assertiva, ela sabe dizer o que pensa, o que sente, né? Mas faz isso de um jeito que respeita o direito do outro, respeita a opinião, né, diferente. Né? A pessoa assertiva ela não tem medo de expor suas ideias, mas também não precisa invalidar as ideias dos outros, né, para validar as próprias ideias. A assertividade é como uma dança. Né? Ela requer sintonia, time e respeito pelo espaço do outro. Agora eu quero te fazer um convite importante. Olhe para essa tabela que aí está na tela, olha para esse slide
e reflita honestamente, ok? Qual desses estilos de comunicação predomina aí na sua vida, né? Qual desses estilos mais predomina no seu dia a dia? E vem cá, uma informação crucial, tá? A maioria de nós não usa, tá, só um estilo de comunicação o tempo todo. A gente pode ser assertivo com os amigos, mais passivo com os pais. A gente pode ser agressivo no futebol, no esporte, mais assertivo na escola. O autoconhecimento ele começa justamente mapeando aí em quais situações a gente tende, né, a usar um determinado padrão de comunicação. Outro aspecto fundamental é que esses estilos eles são, né, aprendidos. Se a gente cresceu num ambiente onde a agressividade era normal, a gente pode achar que isso é o certo. Né? Se nós somos criados num contexto onde as nossas opiniões eram sempre desvalorizadas, a gente pode desenvolver o padrão passivo. Agora, a boa notícia é o que foi aprendido pode ser reaprendido. A comunicação assertiva, então, não é sobre ser bonzinho ou politicamente correto, é sobre autenticidade e eficácia. É sobre conseguir expressar quem a gente é e o que a gente precisa, mantendo a porta aberta sempre para o diálogo. É sobre entender que numa conversa não tem um vencedor ou um perdedor. Ou todo mundo ganha ou todo mundo perde. Tá? Então veja, nós vamos explorar agora, né, algumas ferramentas específicas para desenvolver aí, né, uma comunicação mais assertiva. Mas eu quero te deixar aí uma pergunta, né, para uma reflexão. Né? Que preço você tem pago? Olha isso. Que preço você tem pago por usar estilos de comunicação não assertivos na sua vida? E que benefícios você poderia ter ao desenvolver uma comunicação mais equilibrada e respeitosa? Lembre-se, mudar padrões de comunicação não acontece pro dia, né? Aliás, não acontece do dia para a noite. É um processo, uma jornada de autoconhecimento e prática constante. Mas cada passo nessa direção é um investimento em relacionamentos mais saudáveis e numa vida, né, muito mais autêntica, ok? Então, se a comunicação, né, fosse aí uma dança, falamos aí de alguns estilos de comunicação, e se a comunicação, então, só para a gente já se conectar ao próximo assunto, vamos fazer aqui uma analogia, se a comunicação fosse uma dança, a escuta ativa seria a arte de seguir o ritmo, né, do seu parceiro, da sua parceira na dança. Né? E é sobre essa arte que a gente vai conversar um pouco agora. Né? Porque a escuta ativa ela vai muito além do simples ato de ouvir. Né? Enquanto ouvir é um processo físico, né? Então as ondas sonoras batendo nos nossos tímpanos, né? A escuta ativa é um engajamento mental, emocional e, por que não dizer, até espiritual. Né? Vamos desconstruir essa definição, né, do ouvir com atenção total. Ok? Isso significa que quando a gente está praticando a escuta ativa, estamos, né, a gente precisa estar 100% presente naquela conversa. A gente não está pensando, né, quando eu estou com uma escuta ativa, eu não estou pensando, né, no que vou responder, né, não vou estar checando mentalmente uma lista de tarefas, né, mudando o meu pensamento daquela conversa, eu não vou estar julgando o que a pessoa está dizendo. A escuta ativa significa que simplesmente eu estou ali presente com toda a atenção voltada para compreender o mundo do outro, ok? Agora, existem alguns componentes práticos que tornam a escuta ativa poderosa. Né? Primeiro ponto importante para uma escuta ativa é manter o contato visual. Isso não significa ficar encarando fixamente a outra pessoa, que pode ser estranho. Mas contato visual significa demonstrar através do olhar que você está presente. O contato visual adequado, né, transmite para outra pessoa algo do tipo: eu estou com você, você tem a minha atenção. E um ponto importante, né, na escuta
ativa, é não interromper. Quantas vezes a gente corta a fala do outro? Porque, né? é, a gente teve às vezes uma ideia brilhante ou porque quer contar a nossa própria experiência parecida. Quando a gente interrompe a outra pessoa, né, corta de forma brusca a outra pessoa, a gente transmite uma mensagem mais ou menos assim. Toda vez que você corta alguém, quer dizer para outra pessoa ou para as outras pessoas, né, que naquele momento que você cortou a conversa, significa que a sua história é mais importante que a do outro. Então, veja, deixar a pessoa concluir o pensamento dela é um ato de profundo respeito, ok? E um ponto importante, um elemento importante da escutativa é fazer perguntas clarificadoras. Vou repetir, fazer perguntas clarificadoras. Essas são as perguntas para satisfazer a nossa curiosidade, mas para entender. Aliás, essas perguntas não são para satisfazer as nossas curiosidades, né? Mas para entender melhor o universo dos outros. Perguntas clarificadoras são perguntas do tipo: o que você quis dizer quando disse tal assunto? Né? Pergunta clarificadora é quando você indaga, né? Como você se sentiu quando isso que você está me dizendo aconteceu com você? Isso que eu te falei são exemplos de perguntas que aprofundam a compreensão. E um elemento legal da escutativa, né, para você se posicionar como uma pessoa com escuta ativa, é repetir para confirmar. Isso não é sobre repetir o que a outra pessoa disse igual um robô, mas sobre verificar se a gente entendeu direito. Então a pessoa te falou algo, você repete, né, na forma de pergunta. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você está me dizendo que sentiu que o projeto poderia ser melhor, porque vai ser usado é, uma determinada técnica. Então veja, eu fiz aí uma pergunta, repeti o que a pessoa me falou na forma de pergunta, né? E essa técnica, vamos dizer assim, de escutativa, ela é simples, mas ela evita muito mal entendido, né? E outra questão da escutativa é você observar a linguagem corporal da pessoa. As palavras, elas carregam só uma parte da mensagem. O corpo, ele fala, né? E ele fala muito, né? Ele transmite algo. É um suspiro, uma mudança na postura, um olhar para baixo. Tudo isso são pistas importantes sobre o que a pessoa realmente está sentindo. A frase que a gente tem aqui, aliás, uma frase que eu vou te colocar aqui, é muito verdadeira, né? Que é a frase: ouvir é muito mais que aguardar a sua vez de falar. Ouvir é muito mais do que aguardar a sua vez de falar. Quantas vezes a gente foi no modo espera numa conversa? Esperando aí a nossa vez de falar, de dar nossa opinião, de contar nossa história. A escutativa, ela quebra esse padrão egocêntrico de comunicação. A escutativa, ela é revolucionária porque ela transforma a qualidade da nossa presença. Quando alguém é verdadeiramente escutado, essa pessoa se sente vista, validada, compreendida. E isso é uma necessidade humana fundamental, talvez tão importante quanto comer ou dormir. Olha, é a minha pretensão. Então veja, no mundo cada vez mais barulhento, cheio aí de distrações, de estímulos, a capacidade de escutar ativamente virou aí uma competência rara e preciosa. Pensa na última vez que você se sentiu verdadeiramente escutado. Como foi a experiência? Provavelmente foi transformadora. Então a escutativa, ela cura relacionamentos, resolve conflitos, constrói confiança, ela é a base aí da empatia, porque é impossível se colocar no lugar do outro
sem primeiro escutar, né, essa outra pessoa, né, de forma genuína. E vem cá, um insight importante. A escutativa não significa que a gente tem que concordar com tudo o que o outro diz. É, a gente pode sim discordar completamente e ainda assim escutar ativamente. A escutativa é sobre compreensão e não sobre concordância. Daqui a pouco eu vou te compartilhar aí algumas práticas legais para você aprimorar essa habilidade, mas eu quero agora desafiar você, né, a experimentar numa próxima conversa a escutativa. Entregue-se, numa próxima ocasião que você for conversar com alguém, entregue-se totalmente aí aquele momento de interação. Veja como a qualidade, né, da conversa vai se transformar. Veja, como o outro vai reagir, né, de uma forma diferente quando ele sente que está sendo verdadeiramente escutado. A escutativa é um presente que a gente pode dar para todo mundo que cruza o nosso caminho. Então, quanto mais a gente compreende, mais a gente também é compreendido. É uma lei universal da comunicação que, quando aplicada, a escutativa, compreender o outro, é uma lei universal porque, quando aplicada, transforma não só os nossos relacionamentos, mas também, transforma a nós próprios, ok? Bom, agora aqui a gente entendeu alguns fundamentos da comunicação saudável, da escutativa, a gente precisa falar sobre aquilo atrapalha, que atrapalha a gente colocar, né, os conceitos da boa comunicação em prática, que são as barreiras da comunicação. As barreiras da comunicação, elas não são só obstáculos teóricos, mas elas são forças reais que sabotam, nosso relacionamento todo santo dia. E sabotam muitas vezes sem a gente perceber. Vamos dar uma olhadinha em cada uma dessas barreiras aí, começando pela barreira da distração. Distrações como, por exemplo, com o celular sendo aí, né, o maior vilão de todos os tempos. Quantas vezes a gente está conversando com alguém e vai ali checar, né, mensagem no celular, ficar rolando o feed das redes sociais, esperando uma notificação. E isso está sendo aí algo muito ruim, porque você está ignorando alguém no ambiente social para dar atenção ao celular. Inclusive, pesquisas mostram que só a presença de um smartphone em cima da mesa já reduz a qualidade de uma conversa. E por que isso acontece? Porque sinaliza que a nossa atenção está dividida, entre a pessoa com quem estou conversando e o celular. E atenção é o combustível da comunicação de verdade. Então, cuidado com essa barreira aí da distração, principalmente com o celular. Outra barreira são os julgamentos antecipados. É uma barreira, né, muito comum, né? Porque quantas vezes, né, a gente não forma uma opinião sobre o outro, né, ou sobre o que o outro vai dizer antes mesmo dessa outra pessoa terminar de falar. Nós criamos aí narrativas na nossa cabeça, antecipando respostas, respostas para outra pessoa. Só que nesse processo, você não está escutando de verdade. Então, o julgamento antecipado é um tipo de filtro que a gente usa que distorce tudo que entra, né, nos nossos ouvidos. Só vai passar aquilo que a gente já esperava ouvir. Então, cuidado aí com os julgamentos antecipados e cuidado com outro ponto, mas com outra barreira. As interrupções constantes. As interrupções constantes, elas merecem realmente uma reflexão especial. Interromper, guarda isso, não é só falta de educação. É uma demonstração de que a gente acha que as nossas ideias são mais importantes que as ideias dos outros. É uma forma, na realidade, as interrupções é uma forma sutil de exercer poder na conversa. Cada interrupção manda a mensagem que o que eu tenho a dizer é mais valioso que o que você está dizendo. E essa dinâmica de interrupção, quando se repete, ela destrói a confiança e a segurança necessária para uma comunicação aberta. E um outro elemento, a falta de atenção. A falta de atenção vai muito além das distrações externas. A falta de atenção refere-se
né, aquela mente, aquele pensamento que faz a gente viajar para outros assuntos, enquanto deveria estar presente na conversa. É o que a gente chama de escuta superficial. A gente ouve o suficiente para captar as palavras, mas não o significado por trás das palavras. É como assistir um filme prestando atenção só nos diálogos, mas ignorando a trilha sonora, a expressão dos atores, a fotografia. A gente perde a essência da mensagem. Né? E outro elemento, as emoções não gerenciadas. As emoções não gerenciadas num diálogo, numa conversa, na comunicação, são talvez a barreira mais poderosa. Quando, né, estamos aí dominados pela raiva, pela ansiedade ou até pela euforia, nossa capacidade de processar as informações ela fica comprometida. Então a emoção intensa ela sequestra a nossa parte racional do cérebro e nos coloca no modo reativo. E nesse estado reativo, nós não estamos nos comunicando, nós estamos só reagindo. E toda reação emocional descontrolada tende a gerar mais reação, né, criando aí um ciclo destrutivo. Ok? E aí, finalmente, dentro dessas barreiras, temos as suposições e preconceitos. Veja bem, as suposições e preconceitos, elas atuam como lentes distorcidas através das quais a gente interpreta tudo que é dito. A gente supõe que sabe as intenções do outro, que entende, né, o contexto dessa outra pessoa, né, que vai conseguir prever as reações da outra pessoa. E pior ainda, a gente carrega preconceitos conscientes e inconscientes que colocam, né, que nós colocamos, aliás, nas nossas interações. O preconceito, infelizmente, é um tipo de um vírus que infecta o processo comunicativo antes mesmo dele começar. Agora, veja, isso deve ser combatido, óbvio, o preconceito, o julgamento deve ser combatido. Né? Um elemento interessante é que todas essas barreiras têm algo em comum. Elas impedem, né, que a gente, elas impedem, aliás, a gente de ver e escutar o outro na autenticidade dele. Essas barreiras aí, elas nos mantêm presos ao nosso próprio universo, nosso próprio modelo mental, nossa própria realidade. E a comunicação, né, você lembre-se disso, aliás, né, e a comunicação, né, lembre-se que ela deveria ser uma ponte entre universos. A comunicação, ela não deveria, não deve ser um monólogo disfarçado de diálogo. Aqui, inclusive, entra uma questão crucial, né? Que é reconhecer essas barreiras é o primeiro passo para superá-las. E isso exige autoconsciência e constância. Né? Exige também que a gente se faça regularmente perguntas incômodas. Perguntas do tipo: eu estou realmente presente nessa conversa? Eu estou julgando a outra pessoa antes mesmo de compreendê-la? Eu estou deixando as minhas emoções ditarem as minhas respostas? Então veja, na próxima vez que você se pegar numa comunicação que não está fluindo, para e faz um escaneamento interno. Tá? Qual dessas barreiras pode estar atuando nesse momento na minha comunicação? E lembre-se, a melhor comunicação acontece quando a gente está mais interessado em compreender do que ser compreendido. Quando a gente está mais focado no outro do que em nós mesmos. E agora a gente chega aqui nesse nosso encontro num dos aspectos mais fascinantes, muitas vezes mais negligenciados da comunicação, que é a dimensão não verbal, aquele famoso estudo que diz que 55% da comunicação ela é não verbal. Lógico, pode variar aí as porcentagens, né, de acordo com a pesquisa, mas a essência é incontestável. O corpo ele fala muito e às vezes mais alto que as próprias palavras que ali estão sendo ditas. Então vamos desvendar um pouquinho esse universo silencioso, né, da comunicação não verbal, mas um universo muito expressivo. Começando pelas expressões faciais, porque o nosso rosto é um painel de emoções. Microexpressões que duram frações de segundo
revelam nossos verdadeiros sentimentos, mesmo quando a gente tenta esconder com palavras. Um sorriso genuíno, por exemplo, envolve não só os lábios, mas envolve os olhos. É, a, os famosos pés de galinha, né? Que indicam aí alegria autêntica. Já um sorriso forçado é só muscular e não emocional. Então, a postura corporal, ela conta história, né? História sobre nossa confiança, né? A nossa abertura à comunicação, nosso estado emocional. Braços cruzados podem indicar, né, defensividade ou fechamento, mas cuidado com as interpretações literais, porque às vezes a pessoa, né, só pode estar aí com frio mesmo, ok? Inclinar o corpo em direção à pessoa pode demonstrar, né, quando a gente inclina o corpo em direção a outra pessoa, pode demonstrar interesse genuíno e engajamento naquela conversa, enquanto que recuar o tronco pode sinalizar, né, distanciamento ou desaprovação. Nossa postura é nossa apresentação não verbal para o mundo. O gesto com as mãos são outra linguagem rica. Elas podem enfatizar pontos, ilustrar ideias ou até mesmo contradizer o que a gente está dizendo. Gestos abertos, né, com as palmas da mão visíveis, né, transmitem o quê? Honestidade e transparência. Enquanto que gestos fechados, contidos, podem sugerir nervosismo. Em algumas culturas, os gestos eles constituem praticamente um vocabulário completo por si só. Outro ponto importante, contato visual merece até um capítulo à parte, né? Porque nos olhos, né, a gente encontra, como dizia o poeta, a janela para a alma. Diz aí já, né, o ditado, e a ciência confirma, né, que a conexão humana acontece através do olhar. Um contato visual adequado, nem fixo demais, né, para não ser, né, para não intimar, aliás, a pessoa, né, nem aquele olhar fugitivo demais, né, para não parecer, né, evasivo, constrói na realidade, né, esse olhar adequado constrói confiança e demonstra interesse genuíno pela outra pessoa. Pessoas que se olham nos olhos criam laços mais, né, fortes e criam laços mais rapidamente. E um ponto importante que eu não poderia deixar de falar, o tom de voz. O tom de voz é a música por trás das palavras. As mesmas palavras ditas com tons de voz diferentes pode significar, né, pode ter, aliás, significado opostos. Então, por exemplo, quando você diz, puxa, eu tô bem, dito com um tom brilhante, transmite aí, né, vibrante, com um tom vibrante, transmite uma mensagem, né, que realmente você está bem. Agora, quando você diz, tô bem, puxa vida. Quando dito, eu tô bem, né, dito dessa forma apagada, sem entonação, transmite algo completamente diferente. Então, o tom de voz carrega a carga emocional da mensagem. E o nosso cérebro, ele processa primeiro o tom, depois as palavras. E no que se refere à comunicação não verbal, finalmente temos aí a proximidade física, a distância que a gente mantém dos outros. Então, a distância, a proximidade, na realidade, comunica o nosso nível de conforto e intimidade. Então, veja, invadir o espaço pessoal de alguém pode ser percebido como agressivo, enquanto manter uma distância excessiva pode ser interpretado com frieza ou rejeição. Aqui, né, nós temos um dos maiores desafios da comunicação. Quando a linguagem verbal e não verbal entram em conflito, né, qual delas vai prevalecer? A comunicação não verbal. Então, no que se refere à proximidade, não tem uma distância adequada. Nem chegando muito próximo, tem gente que fala aí quase tocando, a ponta do nariz da outra pessoa com o nosso, né?
Mas manter uma distância aí de aproximadamente, né, 50, 60, centímetros, ok? Então veja, os nossos cérebros eles são programados para confiar mais na comunicação corporal do que nas palavras. Se alguém diz estou calmo com os punhos cerrados, e a mandíbula tensionada, a gente acredita no corpo e não nas palavras. Então, essa dissonância explica porque às vezes a gente sai de uma conversa com associação, muitas vezes a gente sai de uma conversa com a sensação de que tem algo errado ali naquele contexto, mesmo que todas as palavras da outra pessoa tenham sido apropriado. O nosso sistema nervoso ele percebe muitas vezes a incongruência entre a comunicação verbal e a não verbal. E isso para o nosso sistema nervoso acaba disparando um alerta. E agora vale, nesse ponto na nossa conversa, uma reflexão importante. Porque se 55% da comunicação é não verbal, isso significa que mais da metade da nossa capacidade comunicativa depende do quê? Da nossa consciência corporal e presença autêntica. Não adianta escolher as palavras perfeitas se o corpo, está transmitindo aí uma mensagem contraditória. E isso nos leva ao conceito de congruência comunicativa, que significa na realidade, quando as palavras, o tom de voz e a linguagem corporal estão alinhados e transmitindo a mesma mensagem. Essa congruência comunicativa gera confiança, autenticidade e clareza. E é o que faz uma comunicação ser realmente eficaz. Então, portanto, da próxima vez que você for aí, se comunicar com alguém, lembra, que você está transmitindo, basicamente, duas mensagens, Duas mensagens ao mesmo tempo. A das palavras e do corpo. Tá? E a mais convincente dessas duas mensagens, provavelmente, não vai ser a que sai da sua boca, mas aquela que você expressa do seu corpo como um todo. Então, desenvolver aí essa consciência da comunicação não verbal é como aprender, na realidade, uma nova linguagem, a linguagem da autenticidade, da empatia e da conexão genuína. E nessa linguagem não tem como você mentir, tá? Por quê? Porque o corpo sempre acaba falando mais alto, tá? O corpo sempre acaba falando mais alto do que as palavras, ok? Bom, agora chegou a hora de colocar a mão na massa. Essa atividade aqui é muito bacana, tá? É muito bacana. Por quê? É aqui que vocês vão colocar alguns elementos em prática, ok? Então, veja, o objetivo justamente da atividade é que você pratique a escuta ativa e a comunicação assertiva. E a prática que eu quero que você faça, treine com alguém, uma rodada de 5 minutos, uma pessoa fala, a outra escuta ativamente. Depois invertem-se os papéis, a outra pessoa que não falou fala, a outra escuta ativamente, e aí vocês trocam experiências, onde cada um pode dizer para o outro como você se sentiu sendo realmente ouvido. O que foi mais desafiador nessa escuta ativa, ok? Tente colocar em prática essa atividade, esse exercício. Nossa jornada ela continua. Vamos continuar aqui a se desenvolver como pessoa, como profissional, e a gente se vê aí na próxima aula e espero realmente que você consiga se comunicar de uma forma assertiva, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida, nas suas interações. Professor Igor Assis por aqui, que alegria!